Na nossa aula de hoje, nós vamos tratar sobre o método filogenético e como polarizar caracteres. Como vimos em nossa aula sobre escolas de sistemática, nosso paradigma atual de classificação dos organismos é por ancestralidade comum, ou seja, por relações de parentesco. Desde o momento em que admitimos que ao longo do tempo ocorreu um processo de evolução e especiação, nós admitimos também que existe uma relação de ancestralidade comum entre os organismos. Esta história evolutiva e as relações de parentesco podem ser representadas em um diagrama, que chamamos de cladograma. Neste cladograma, as espécies B e C possuem um ancestral comum e formam um grupo natural. B, C e D possuem um ancestral comum e formam um grupo natural. B, C, D e E possuem um ancestral comum e formam um grupo natural, e assim sucessivamente. Neste cladograma, podemos identificar dois processos evolutivos. A cladogênese, que representa o conjunto de processos que resulta na divisão de um ramo filético em dois ou mais ramos, ou seja, na especiação, e que estão representados nesse cladograma pelos triângulos. E a anagênese, que representa o conjunto de processos relacionados à evolução, ou seja, modificação ao longo do tempo, de um táxon ou ramo filético sem a divisão desse próprio ramo, representado pelas linhas rosas, onde não há ramificação. Mas como podemos descobrir a história filogenética dos organismos que ocorreu no passado, se a informação que temos disponível é basicamente oriunda dos organismos que vivem atualmente conosco? A resposta para esta pergunta se constitui na base do método filogenético proposto por Hennig, né, que diz que as relações genealógicas entre populações e espécies podem ser recobradas ou descobertas pela procura de caracteres particulares que documentam essas relações. Mas quais são os caracteres que documentam essas relações? São aqueles caracteres que representam novidades evolutivas, surgidas no ancestral comum dos organismos em questão e mantidos em todos os seus descendentes. Estas novidades evolutivas podem surgir por dois processos. Podem ser caracteres transformacionais, que representam mudança de forma a partir de modificações de caracteres homólogos mais primitivos, ou podem ser neomórficos, representados pela aquisição ou perda de um caráter. Como exemplo de caracteres transformacionais, podemos citar os membros anteriores dos mamíferos, que podem ser representados pelo braço do homem dos primatas, pela pata dianteira do cavalo, pela asa de morcegos e por nadadeira de baleias. Todas estas estruturas são homólogas, ou seja, têm a mesma origem e surgem a partir de modificações de forma de seus componentes. Como exemplo de caracteres neomórficos, podemos citar a presença e ausência de dedos. Os mamíferos têm 5 dedos, representados pelas falanges dos dedos 1 a 5. Os cavalos só possuem as falanges do terceiro dedo, estando as falanges dos demais dedos ausentes. A modificação de um caráter ou a perda ou aquisição de um caráter representa uma série de transformação. Novidades evolutivas surgem então a partir de modificações de caracteres homólogos mais primitivos em uma série de transformação. Em uma série de transformação, o estado pré-existente ou primitivo de um caráter é chamado de plesiomorfia.
e o estado mais derivado de um caráter em uma série de transformação é chamado de apomorfia. Somente o estado derivado do caráter, ou seja, a apomorfia, indica ancestralidade comum e serve à reconstrução filogenética. Um caráter apomórfico compartilhado por mais de um táxon é chamado de sinapomorfia. Um caráter plesiomórfico compartilhado por mais de um táxon é chamado de simplesiomorfia. E um caráter apomórfico apresentado por somente um táxon é chamado de autapomorfia. Por exemplo, vértebras são uma novidade evolutiva e representam uma sinapomorfia de vertebrados. A presença de vértebras nos permite formular a hipótese de que todos os animais com vértebras descendem de um mesmo ancestral, no qual surgiram as vértebras uma única vez como uma novidade evolutiva. A ausência de vértebras, por sua vez, é um caráter primitivo ou uma simplesiomorfia, compartilhado por organismos não vertebrados, e não nos permite formular hipóteses de relações entre estes organismos. Se somente sinapomorfias representam relações de parentesco, como podemos determinar qual estado apomórfico e qual estado plesiomórfico de um caráter? A determinação da polaridade de um caráter é feita através do método de comparação com grupos externos. Este método se baseia na premissa de que, na existência de um par de condições homólogas em um grupo natural, a condição apomórfica surgiu necessariamente depois da origem deste grupo. Vamos examinar um exemplo hipotético. As espécies dos gêneros Aus, Bus, Chus, Dus e Eus apresentam dois estados diferentes de cor dos olhos. Eles podem ser azuis ou vermelhos. Para que possamos determinar a ordem de transformação do caráter, se foi vermelho para azul ou azul para vermelho, e assim determinar qual estado apomórfico, nós precisamos descobrir qual estado presente no ancestral do grupo que estamos analisando. Bem, se os estados presentes no nosso grupo interno são vermelho e azul, nós podemos inferir que o estado presente no ancestral é vermelho ou azul. Para descobrir o estado presente no ancestral, comparamos com o estado presente no grupo externo. Se o estado presente no grupo externo é vermelho e o estado presente no ancestral do nosso grupo interno é vermelho ou azul, nós podemos inferir que o estado presente no ancestral do grupo interno mais o grupo externo é vermelho. Se o estado presente no ancestral do grupo externo mais o grupo interno é vermelho e o estado presente no ancestral do grupo interno é vermelho ou azul, nós podemos inferir que o estado presente no ancestral do grupo interno é vermelho. A condição existente na base da evolução do grupo é a condição plesiomórfica, herdada de níveis mais anteriores. Podemos concluir então que, em um par de condições homólogas, a condição plesiomórfica é aquela que pode ser encontrada em grupos externos ao qual estamos trabalhando. A comparação com grupos externos nos permite determinar a polaridade dos caracteres. No nosso exemplo,
olhos vermelhos representam o estado plesiomórfico e olhos azuis o estado apomórfico do caráter cor dos olhos. A presença de olhos azuis representa uma sinapomorfia dos gêneros Chus, Dus e Eus, e nos permite formular a hipótese que as espécies dos três gêneros descendem de um mesmo ancestral, no qual surgiram os olhos azuis pela primeira vez. Na próxima aula, nós veremos como construir cladogramas a partir de matrizes de caracteres.